Seja bem-vindo a mais uma Fast Talk do Jornal Económico. Energia sem remendos é a mais recente iniciativa da DECO Proteste no sentido de alertar para o combate ao aumento dos preços no setor da energia e que foi transmitida numa carta aberta pela entidade aos ministros das Finanças, do Ambiente e da Economia na semana passada. Para nos elucidar sobre esta iniciativa, temos connosco o Vítor Machado, diretor da área de produtos e serviços da DECO Proteste, a quem agradeço a sua presença aqui nesta entrevista do Jornal Económico. Bom dia. Olá, bom dia. Muito obrigado também pelo convite e por poder abordar este tema tão atual. Sem dúvida. Vítor, começo por lhe perguntar, esta iniciativa começou no passado dia 4 de abril, foi enviada nesta carta aberta a estes três ministros. Pergunto-lhe se já tiveram algum tipo de feedback por parte do Executivo. Feedback direto, não, de facto, mas imagino que o Governo também estivesse muito ocupado, enfim, a montar aquilo que foi um documento muito importante entregue ontem na Assembleia da República, que foi o orçamento. Contudo, algumas medidas que foram tomadas vão também, de alguma forma, no sentido da nossa preocupação em conter esta escalada dos preços dos combustíveis. Mas há, de facto, aqui uma grande diferença entre as medidas que foram anunciadas e que continuam, no nosso entender, a serem medidas avulso, utilizando, enfim, o nome que damos à campanha, são remendos, e daí a nossa intervenção no sentido de refletir no problema do fundo para que, quando estas medidas deixarem de estar em vigor, não voltemos ao mesmo problema. E, portanto, é preciso atuar na base do problema, mas suponho que iremos falar sobre isso. Sim. Perguntar precisamente quais é que são as vossas principais preocupações em relação diretamente ao consumidor face a este constante aumento dos preços do setor energético. Exatamente. Talvez começasse pela nossa mais antiga reivindicação e que tarda, de facto, em ser adotada, que é o regresso da taxa do IVA mínimo à eletricidade e ao gás natural. Portanto, eu recordo que se tratam de setores públicos essenciais e, portanto, ninguém vive, de facto, sem eletricidade e sem gás. E é de todo legítimo que seja taxada, digamos, com a taxa mínima. Coisa que aconteceu, se bem se recordam, até a entrada da Troika e do plano de recuperação que foi imposto a Portugal. Foi nessa altura, em 2011, que a taxa do IVA passou para 23%. Eram circunstâncias naturalmente excepcionais e, na altura, havia, de facto, um fundamento, mas parece que, de facto, a memória é curta e, passado esse período, continuamos com, enfim, salvo alguns ajustes, com uma taxação na taxa máxima do IVA para a eletricidade e o gás natural, o que, no nosso entender, é, de facto, um perfeito disparate e uma medida que, inclusivamente, vai contra aquilo que se pretende, que é uma transição energética, ou seja, se pretendemos a eletrificação dos consumos e se queremos, de facto, fazer essa passagem para fontes menos poluentes, não se pode castigar os consumidores com uma taxa máxima de IVA. Isto para a eletricidade e o gás natural. E há também um tema que é muito caro aqui à DECO, que tem a ver com o gás de botija. Recordo que cerca de metade das famílias portuguesas estão dependentes dessa fonte energética, porque não têm acesso ao gás natural e não têm, naturalmente, a possibilidade de transformar os seus consumos, eletrificando-os de uma forma imediata. E esse tem sido um parente esquecido nestas medidas todas também que o Governo tem vindo a anunciar, uma vez que o gás de botija foi sempre taxado historicamente a 23%, mas também é um serviço público essencial. E, portanto, aqui é uma medida que nos parece da mais elementar justiça, que é também fazer regressar o IVA da taxa do IVA do gás de botija à taxa mínima, porque também é um serviço público essencial. Portanto, esta é, digamos, as grandes questões de fundo relativamente à eletricidade e ao gás, sobre todas as suas formas. E depois temos este tema muito atual, que são os combustíveis. E, portanto, os combustíveis
é de facto uma matéria que, embora não esteja unicamente, ou não deriva unicamente do conflito entre a Ucrânia e a Rússia que estamos a viver, esta tensão inflacionista dos mercados energéticos, que se reflete depois nos combustíveis, já tinha mostrado sinais de alta desde basicamente o segundo semestre de 2021, e não acreditamos que medidas como o auto-voucher ou o congelamento da taxa de carbono ou reduções da taxa de IVA, embora sejam naturalmente medidas importantes, mas todas elas têm um caráter temporário. E quando acabarem, de facto, as circunstâncias que estão na origem destas medidas, voltaremos ao mesmo. Voltaremos ao mesmo, exato. A nossa reflexão é, de facto, olhar para aquilo que verdadeiramente é relevante na formação do preço dos combustíveis, que é a carga fiscal de uma forma estrutural. E aqui temos, basicamente, três propostas para o Governo. A primeira é, e o Governo tem, de facto, a usar muito esta expressão, a neutralidade fiscal, mas eu recordo que a neutralidade fiscal foi implementada com referência ao mês de março. Foi a partir do mês de março que entrou em vigor aquele acerto semanal anunciado por portaria, compensando as receitas adicionais do IVA com as descidas correspondentes em ISP. O problema é que esta neutralidade fiscal não deve ser reportada a março, mas sim antes do período, digamos, da convulsão que os mercados energéticos conheceram. E, portanto, queremos que esta neutralidade fiscal seja referente, de facto, a antes de outubro de 2021. E fazendo, enfim, umas contas relativamente simples, só esta medida permitiria baixar em cerca de 5 cêntimos por litro o imposto sobre o gasóleo e a gasolina. Depois também há uma outra questão que não tem sido debatida, mas que, no nosso entender, faz todo o sentido, que tem a ver com os biocombustíveis que são incorporados no gasóleo e na gasolina. Como sabe, Portugal tem sido um bom aluno nesta matéria, fixou taxas de incorporação relativamente elevadas, aliás, fazendo um bocadinho um trajeto solitário na Europa sobre este voluntarismo para colocar biocombustíveis, mas recordo também que o ISP neste momento está a incidir sobre biocombustíveis. Portanto, no nosso entender, não faz muito sentido, porque não são os biocombustíveis, por definição, não são produtos derivados do petróleo, e, portanto, não deveriam levar com o imposto sobre os produtos petrolíferos, tal como os biocombustíveis são produtos que são transacionados neste momento, de facto, em patamares relativamente elevados, e, portanto, é fazer incidir um desígnio e uma vontade política de descarbonizar a economia com um imposto de carbono sobre algo que não é derivado dessa fonte. E aqui também contas simples levam a uma redução de 5 cêntimos também em cada um destas fontes energéticas. E por fim, e porque normalmente, de facto, os políticos têm uma memória muito curta, relembramos que a contribuição para a segurança rodoviária foi implementada em 2007 e depois foi aumentada em 2016, se a minha memória não me falha, em cerca de 2 cêntimos. Também na altura falava com um efeito amortecedor e de neutralidade fiscal, mas que nunca foi aplicado. Portanto, tudo isto somado, temos aqui, de uma forma estrutural, a possibilidade de fazer descer os combustíveis em cerca de 12, 13 cêntimos de forma permanente. E isto, para nós, é relativamente importante, porque não iremos lá com medidas avulso e que não dão também a confiança necessária para que os consumidores possam tomar decisões, porque hoje tenho auto-voucher, amanhã não tenho, hoje desce, amanhã sobe, e, portanto, tudo isto são situações que dificultam uma visão clara daquilo que devem ser as opções dos consumidores e, portanto, gostaríamos que estas medidas fossem incorporadas de uma forma estrutural no
nos orçamentos de Estados, nesta legislatura em particular, onde o Governo de facto tem essa possibilidade de, e como alguém já disse, mostrar alguma coragem e não vivermos permanentemente numa ansiedade de apoios e subsídios. Tinha aqui ainda uma outra questão e peço-lhe uma resposta breve, precisamente sobre o ISP. O Governo já baixou o ISP em 1,6%, tem estado também a negociar com Bruxelas a descida do IVA para os 13%, essas negociações ainda não estão concluídas. Acha que o Governo podia ou devia ir mais além nestas negociações? Essa questão da discussão com os países da Europa e com a Comissão Europeia em particular sobre a descida ou sobre a colocação dos combustíveis em diferentes patamares da taxa do IVA não tem sido consensual. Portanto, há países, de facto, que, olhando de uma forma estrita para os desígnios da descarbonização, não mostram essa vontade. Mas já houve países, inclusive a Polónia, que tomou essa decisão unilateral. E também é estranho que, em algumas outras matérias, e neste Orçamento de Estado que foi apresentado ontem, houve algumas decisões relativamente à IVA que não passaram por Bruxelas. Portanto, eu acho que sim, acho que o Governo deve também olhar em primeira instância para as necessidades e a realidade de cada uma das economias e procurando, naturalmente, defender os interesses dos portugueses, porque relembramos que Portugal é um dos países mais pobres da Europa e os consumidores estão fortemente impactados. Portanto, sim, deveria ir mais defender os interesses dos consumidores de uma forma muito mais atuante. Vítor Machado, agradeço-lhe mais uma vez a sua presença aqui nesta Fast Talk do Jornal Económico e certamente voltaremos a falar numa próxima oportunidade. Seguramente. Muito obrigado então a todos. Muito bom obrigado eu mais uma vez pela sua presença aqui. Já sabe, desse lado, pode acompanhar estas e outras entrevistas, bem como a restante atualidade noticiosa em jornaleconómico.pt.